Aê, galera. É nóis, ó. E aí? Todo mundo pronto? Olá. Muito Bora. bem. Beleza. Pessoal, estamos aqui diretamente do Agile Trends. E esse podcast aqui está sendo uma oferta do pessoal da Voz do Conteúdo. Montaram uma estrutura aqui bem legal. Eu acho que eu nunca fiz um podcast. O Juliano, ele se empenha bastante. Eu sou um podcast, eu vou tem as na manhas, Bíblia. Isso, ele se empenha bastante, mas a gente não Investe. chegou nessa estrutura ainda não, né, Juliano? Certeza. Eu sou um podcaster wannabe. Isso, é uma maturidade 1 ali e tal. Né? Tá baixo, tá Muito baixo. bem. E aí o tema é agilidade no mainstream, né? E estou aqui, cara, com o Marcelo Walter, do Objective, o Wagner Fusca, do Objective também, meu Legal. companheiro aqui, parceiro aqui, Juliano Ribeiro, e eu, Rodrigo Yoshima, vou dar uma guiada aqui no tema. Estamos aqui, acho que num evento que passou 3.000 pessoas, né? E o tema é agilidade no mainstream. Acho que a primeira pergunta que surgiu foi estamos no mainstream, né? Quando a gente falou, é agilidade chegando no mainstream ou agilidade no mainstream, cara, esse podcast, né? Então eu vou querer saber a opinião de todo mundo. Acho que eu vou começar com o Fusca, cara. Poxa, vamos lá. Fusca, fala pra mim, quando é que você começou aí com essa história de agilidade e se está no mainstream, não. Resposta rápida, hein, Tá, cara? rápido. Tá. Está no mainstream. Sim, Eu comecei em 2011, fiz o curso de Scrum Master junto com o Juliano. sim. É. Não é uma boa referência. A gente tem falado dos nossos passados, assim, né? Sim, Mas é. a gente aprendeu bastante coisa e Tudo bem. na época acho que não era tão mainstream, mas na época do que eu via não era tão mainstream. Hoje eu fico impressionado com o crescimento de uma série de coisas, ofertas boas e ruins que possam existir no mercado. Acho assim que... Isso é um negócio meio esperado, né, pessoal? Sim. Todo mercado mainstream degringola um pouco, né? Agora, essa degrogingalização, vocês entenderam, né? O Ladeira abaixo. degringolar. Degringolar. Ladeira abaixo, Degringolou. Não pode ser uma degringolização Certo? moral, esse que é o problema, acho que esse é o ponto, né? Isso. As pessoas venderem em mercados diferentes, né? Eu acho que nesse caso em particular, acho que a gente comentou durante a conferência, né? Tanto o Objective quanto as Percon, elas focam um mercado mais corporativo, a gente manda uma mensagem talvez para pessoas um pouco mais sérias, acho que é meio forte de falar, né? Mas acontece, né? Comprometidas, eu acho que seria. Talvez Comprometidas, ou maturidade diferente, ou sei lá. Não, eu acho que é modelo. comprometido com o resultado, sabe? Eu não sei, mas é um mercado mais nichado, é um mercado Sim. um pouco diferente disso, né? É que se der resultado negativo, é o dele que vai estar na reta. Por isso que eu tô dizendo que é comprometido, entendeu? Tá bom, beleza. Marcelo, você, cara, começou quando e Cara- disse se está no mainstream ou não? Tá bom, eu comecei já faz um pouquinho mais tempo, né? 2000 a gente... O Marcelo é um exemplar do que eu chamo de primeira geração de agilistas no Brasil, né? Tá bom. Prédio Era do Viana. xispeiro, É, achava que ia xispeiro. resolver todos os problemas do Isso, mundo certeza. com código, né? Não, com certeza. Código e concordo. testes automatizados, cara. Isso, Isso testes ia resolver automatizados, todos os problemas certeza, do mundo. Isso. Ainda tem um pouquinho Desse espírito desse aí, né? espírito ainda aí. Não, mas enfim, eu comecei em 2000 junto com a Objective, então e a gente na época era os caras do contra, os reacionários, os caras Sim. que faziam diferente. A gente chegava, eu falo assim, na primeira década de 2010, você não podia falar em muitas empresas que você fazia agilidade. Você chegava assim... Não, era proibido, cara. Era Palavrão hoje em era dia. palavrão, Né? né? Hoje em dia todo mundo aceita. Isso, né? Não, hoje em dia todo mundo é Todo ágil, mundo né? é ágil hoje Todo em mundo é dia, ágil né? hoje em dia, né? Então assim... E as pessoas, acho que é legal desse podcast exatamente isso. As pessoas não têm essa noção, possivelmente. As pessoas que chegaram aí em 2015, 2014, né? Exato. Eles não passaram pela fase onde era proibido, a agilidade era proibida, né? Exato. Então assim, eu acho, sim, hoje é mainstream, né? Porque hoje todo mundo é ágil, todo mundo faz ágil e etc. E uma das coisas que eu vi hoje, até aqui no evento, e eu tenho visto, tem muito case agora, tem aparecendo cases em empresas maiores e todo mundo está mostrando cases. Aí a galera fala, não, a gente já tá faz tempo aqui com agilidade, a gente com 2017, 2018, assim. Aí eu falei, cara, 2017, 2018 já tava... Cara, você é um neófito, amigo. Chegou agora, irmão. Mas é interessante que é o seguinte, assim, os resultados que a galera está colhendo agora basicamente fazendo aquilo que a gente já queria que fosse feito lá em 2000. Então, mudou um pouco, melhorou um pouco, mas a base ainda é a mesma. O lance que agora a galera está usando. Agora é cool, né? Agora é cool. Agora é cool. Exato, então eu acho que por isso que eu considero que, ok, é mainstream porque
não que esteja inovando, não que esteja mudando um monte de coisa, mas simplesmente estão usando e colhendo esses resultados aí que no início realmente traz um boom grande, né? Traz uma melhoria bastante grande. Né? Sim, eu acho que por alguns aspectos, né? Assim, eu sou um crítico ferrenho do ágil, mas eu não acho, cara, que assim, não tem benefício nenhum. Cara, lógico que tem benefício nenhum, né? Eu estava conversando, inclusive, com o Pedro lá da Object, ele falou, cara, eu vi benefício palpável e mensurável numa implementação safe. E é lógico, cara, que algum benefício a pessoa tem, né? Algum problema, na minha opinião, cara, é quando vira status quo e solidifica e não muda mais. Exato. Essa é uma das críticas que eu tenho, né? Scrum, lógico, cara, que tem benefício. Não tem como falar assim, porque o Scrum também está usando o conceito de redução do tamanho de lote, auto-organização, são coisas ali que, cara, vão dar resultados. Não tem assim muito, né? A própria organização, quando você começa a colocar, tipo, você vai do Go Horse, você vai e coloca uma organização que seja Scrum, que seja... o fato de você organizar, ele vai te trazer métricas, vai te trazer melhorias de decisões. Ou talvez, no mínimo, ciclos de feedback, né? Ciclos de feedback, exato. Né? E aí isso potencializa para você conseguir crescer. Né? O lance é você estagnar realmente aí. E esse é um grande... a inércia que me incomoda, na verdade, né? Com certeza. Juliano, Juliano. Eu? Vamos lá. Se a gente está no mainstream. Ainda a mesma pergunta? Mesma pergunta. Se está no mainstream, a gente comenta. Vamos lá, gente. Eu não sei... Olha, eu tenho algumas coisas meio conflitantes sobre esse tópico. Porque, assim, hoje, agilidade, o termo ágil, virou quase que sinônimo de bom. Então, tipo, tudo que é bom é ágil. Então, você tem RH ágil, você tem business ágil, business, um monte de coisa. Tudo é ágil, ágil. Como se fosse o prefixo ou sufixo de coisa boa. É um monopólio das virtudes. Né? Tipo, tudo que é bom é ágil. Se tem aquele guarda-chuva, se é bom, então é ágil. É o que eu falei na minha palestra lá, né? Hoje existe a dieta low carb ágil, né? Você tem que consumir tudo que é ágil, evitar as coisas não ágeis e aí você é ágil. Né? Exato. Aí eu fico pensando, se isso é estar no mainstream, então nós estamos. Sabe, que tipo, olha, o conceito original da época que o Marcelo pegou para fazer, da época que eu cheguei na segunda geração, então, segunda, terceira, sei lá. Então, eu já peguei uma coisa um pouco mais mastigada, mas ainda assim teve alguns matos aí para cortar. Não foi tão simples. Sim. Mas eu vejo que aqueles problemas que as pessoas se propunham a resolver lá, meio que ficou em segundo plano. E hoje está muito mais essa questão da rotulação do ser ágil. Todo mundo quer um badgezinho do tipo, olha, eu sou ágil e você, sabe? Eu acredito em agilidade e tal. É muito mais isso do que necessariamente, olha, eu estou colhendo resultados com agilidade. Teve um cara que passou ali no stand hoje, foi bem engraçado. Ele estava numa palestra, não vou dizer de qual foi, mas de repente o cara pegou, apresentou um case maravilhoso e tal, não sei o que, tudo mais. Aí eu... Essa história ficou famosa. Aí chega no final ali, o cara pergunta, tá, mas legal, eu vou só parafrasear, tipo, e o resultado? O que deu de resultado? Ele, poxa, a mudança deve ser importante, é importante que seja constante e tal e tudo mais. O cara falou, essa foi a resposta. Essa foi a resposta. Esse somebody love todo, tipo, olha, o meio virou a coisa mais importante. Então, eu tô vendo hoje a agilidade caindo para o mainstream desse jeito. De tipo, olha... Tudo é ágil, né? Tudo é ágil. Eu sempre fiz agilidade. Eu sempre fiz agilidade. Eu faço agilidade até para educar meu filho, sabe? Aquele negócio todo. Agilidade em casa e tudo mais. Para tudo. E, ok, eu entendo que tem alguns conceitos ali que são aplicáveis realmente para a vida, mas vamos lá, gente. Um pouquinho menos ainda. Tem coisa que precisa dar resultado ainda. Se você aplicou na sua casa, legal. Qual o resultado que isso dá? E esse mainstream hoje que a gente está de agilidade, para mim, sinceramente, está muito mais focado em, olha, eu tenho um selinho aqui que me diz, olha, eu sou uma pessoa boa porque eu sou ágil, sabe? E do que necessariamente, sou uma empresa boa porque temos agilidade, do que necessariamente a apresentação de resultados. Perfeito. E qual a sua opinião aí? Eu acho que assim, a gente pode falar que esse mainstream é meio fake. Eu acho que eu ia concordar com você também. Assim, o mainstream, cara, o movimento que eu acompanhei, que enquanto você era a primeira geração lá em 2000, eu sempre falo que eu era uma pessoa do RUP, né? Eu trabalhava lá com Unify Process e tal, né? Tive a primeira experiência com XP um pouco mais tardia, foi 2005, 2006, legal, né? Legal. Mas o mainstream do RUP, ele não degringolou moralmente, na minha opinião. Ele degringolou conceitualmente.
né? E de fato aquela porcaria era pesada pra cacete, cara, não dava pra você aplicar tudo, né? E na minha opinião isso foi um erro de estratégia da própria Rational, cara. A Rational era uma empresa que tinha uma alma muito boa. Tem algumas pessoas, inclusive aqui dessa conferência, que eram pessoas que tiveram contato na Rational pré-IBM, né? Só que ela teve que tomar uma decisão, né? O que ferrou, qual foi a degringolação comercial, cara, do RUP, né? Eles tinham duas opções, cara. Ou eles falavam para o mercado que o processo era customizável, isso aí poderia ser ótimo, que é o que eu acredito hoje, né? Uhum. Ou eles vendiam a ideia que o processo era completo. Só que como o drive deles era vender ferramenta, cara, logicamente que vender um processo completo. Ia. Só que o que acontece? Nas coisas que você comentou, o mainstream, né? O que é o mainstream, né? O David Anderson uma vez falou algo para mim, cara, que eu tive que dar o braço a torcer e concordar, apesar de no momento eu falar assim, pô, não sei se isso é fatídico, né? Ele falou, cara, o mercado do RUP foi muito maior do que o mercado ágil. Tá? O mercado do RUP foi muito maior do que o mercado ágil. Acho que a maior evidência que nós temos disso, cara, é que a Rational foi comprada, cara, por bilhões e não por milhões. Até o momento nós não tivemos nenhuma empresa no mundo ágil, nem a Raleigh, nem outras aí que foram compradas na ordem do bilhão. Uhum. E o valor, cara, que a IBM viu, cara, na Rational foi esse, tá? E o que acontece, pessoal? O ágil, hoje ele é mainstream, cara, mas o RUP, na minha opinião, era mais. Pessoal, na época do RUP, todo mundo não tinha outra alternativa. Isso, não era assim, a gente usava RUP também. Não tinha outra alternativa. Não era assim, vou usar RUP ou outra coisa. Não tinha, era só ele. Né? É verdade. E ele teve mercado, cara, no mundo inteiro. Cara. Teve mercado na Ásia, teve mercado na África, teve mercado... Não, e hoje, se for para pensar, cara, existem grandes bolsões não ágeis, cara, no mercado brasileiro ainda, né? Eu conversei com várias pessoas nessa conferência e falaram, estamos começando, né? Mas isso é um fato, acho, na minha opinião. O mercado RUP foi muito maior do que o mercado ágil. A gente está aí, pode espernear à vontade, né? Mas nesse aspecto não teve uma degringolação moral, acertei, cara. Do RUP na época, mas teve uma degringolação comercial. Né, e você não acha que isso pode acontecer também, mesmo com ágil? Porque assim, você comentou sobre o RUP dele ou ele ser flexível, né, e ser, ou ele ter a solução completa. E se a gente for ver hoje, várias coisas ágeis aí também são a solução para todos os problemas. O cara é o que... One ring to rule them. Isso, uma coisa só. Mas isso acontece só com o safe, na minha opinião, né, cara? Só o safe que tá assim, não. Cara, eu vejo o safe assim como se fosse uma bolha assassina, tudo que tá aí, tá no caminho, ele vai pegando, vai incorporando. Eu acredito que vai ter o mesmo fim, cara, do RUP, na minha opinião. Tá? Porque é a mesma receita, tá? Quando o negócio começa a se tornar inchado demais... Quer resolver tudo. Exatamente. Essa é uma frase, cara, que o Martin Fowler falou uma vez, cara, que eu não concordei tanto, mas agora acho que eu concordo mais. Aquilo que quer ser tudo acaba não sendo nada, né? Não sei se essa citação é dele, mas ele falou uma vez no blog dele. Né? Acho que é um ditado americano, né? Jack of all trades, master of none, uma coisa assim, né? Isso. Legal. É um ditado americano isso. Cara, mas eu não sei se o safe vai chegar no tamanho que o RUP já foi, cara. O safe, ele... Será que já não está maior? Não, acho que... Eu não tenho esses dados de mercado para falar, mas... Eu acho que não, você fala de mercado, se você perguntar na né? minha opinião, ele está mais prescritivo sob o ponto de vista estrutural do que o RUP. E eu estava pensando nessa linha estrutural. De mercado, eu já não consigo dizer. O RUP tinha até algumas certas instanciações do RUP, porque isso é uma coisa que as pessoas não lembram do RUP também. Você customizava aquilo do jeito que você quisesse, né? Você poderia mudar o ciclo de vida, você poderia mudar as atividades e tal, né? Hoje eu vejo que o safe está muito travado num ciclo de vida meio que único, né? E nem o RUP cometeu esse tal pecado, cara, entendeu? Então, esse é o ponto que eu vejo. O Fusca vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre agilidade em escala, o que os livros não contam, né? O que os métodos não contam, né? Coisas que você aprende na prática, né? Só no dia a dia ali, que coisas sobre comunicação, que não é necessariamente criar mais syncs, como gerenciar dependências, que é o grande problema. Cada vez mais você vê software e dependência em pessoas. Então são várias coisas que dificilmente você vê muito em curso. Por mais até que tenha alguma documentação, por exemplo, no material do Safe, igual eu estudei, não é aquela coisa que fala assim, não... vou discordar de você agora, cara. A gente tem codificado na Kanban University, cara, 17 estilos de gestão de dependência, né? Até tem um pôster lá.
no material do KMM que fala sobre isso, né? Ele vai falar do Mas- safe. Oi? É que ele vai falar do safe. Se você tá com a mão amarrada, sinto muito, pode te ajudar. Cara. Então, Tá, se você tá Existem indo, se coisas- você tá indo num restaurante japonês e eu tô falando pra você que feijoada é melhor, né? Vai ter muita salvação Não, mas pra você. ele vai falar um Sim, pouco, Porque o existe safe não- outras coisas, né? Isso. Então, Mas assim, esse que é o ponto que está pegando, né? Eu tentei falar um pouco na minha palestra aqui também na Geotrends, que eu acredito que é a segunda geração da agilidade, né? Até o Gartner tem usado esse nome, eu estou concordando até com o Gartner, né? Você vê, Apesar né? que isso O comercialmente mundo dá também é voltas, bom né? também, vou ser sincero com é a vocês, segunda né? ou terceira onda da quê? agilidade. Que eu já ouvi falar Aqui que era no Brasil terceira, são né? três, Falam que né? Isso aí foi uma coisa que eu cunhei. A primeira onda foi XP, a segunda onda foi Scrum e a terceira é Business Agility Kanban. agora, né? Kanban, na Ou verdade. Kanban. É. Tá bom. E E será que Business Agility já não é a quarta que estão falando? Que toda hora tá vindo uma onda e eu falo, poxa, gente... Não. Eu acho Cara, que é o seguinte, Business Agility é uma coxambrada ágil para resolver o problema que os times não se conversam. eu ia falar, tipo, é uma bizarrice que inventaram, que tipo, olha, vamos lá, aqueles programadores que escreveram o tal do manifesto lá e tudo mais, o que eles estavam fazendo software mesmo? É para cliente, gente, é para alguma empresa, é para alguma coisa, ou seja, tem um business rolando em cima disso. Quando o pessoal se perdeu, e eu acho que é aí que é o lance do mainstream que cacou a coisa toda, de que virou mainstream e as pessoas desentenderam para que aquilo servia de verdade e começaram a focar muito no meio e esquecer do resultado. E foi nessa que chegou de agora a gente tem que transformar isso em business agility. Para quê? Para ser um business de volta. Entendeu? Para lembrar, para que você fazia isso? Para que você precisa entregar em ciclos curtos? Sabe? Para que você precisa otimizar? Para que você precisa melhorar suas filas e tudo mais? Para ter um resultado de negócio. Ou seja, esqueceram para que servia. Servia para quê? Para dar resultado. E as pessoas dizem assim, não, é para deixar as pessoas felizes. Tal. Eu sei que pessoa feliz produz mais, gente. Tudo bem. Não sou contra a felicidade, não, tá? Adoro ser feliz. Mas, no fim do dia, a empresa precisa dar resultado. E eu acho que esse negócio do business agility é tipo, olha, você esqueceu para que servia? Na realidade, Lembra agora? Isso, é para falar a mesma coisa que sempre foi Não, falado. não é, cara. Eu acho que a explicação para isso é que naquela época as value streams eram bem menores, cara, eu acho. Tá, pessoal, eu programei, cara, nos anos 80, nos anos 90, né? 80 eu exagerei, né? Eu programei nos anos 90. Cara, você sentava do lado, cara, do cara de negócio e entregava de noite, entregava à tarde, tinha ciclos curtos naquela época. A gente era ágil nos anos 90, cara. Só que a arquitetura era uma merda, não tinha como refatorar, entendeu? Esses os problemas que aconteciam, né? E por isso que os métodos ágeis originais era aquele negócio focado em time pequeno, tal, não sei o quê, porque daquele jeito a origem do negócio era algo assim dos anos 90, né? Agora, pegando um pouco o gancho eu queria falar com vocês sobre exatamente isso, né? Eu comentei um pouco que o que o Fusca comentou, que era que ele teve que adaptar, certo? Esse é um ponto que eu quero falar sobre prescrição e não prescrição, né? É isso que eu falo para vocês, que eu acredito que acho que seria a segunda geração de métodos ágeis, né? Então eu vou começar com o Fusca. Fala assim, você pegou essas ideias ou você criou? Esse que é o ponto, lá nos contextos que você atuou aí. Geralmente eu entendo o que está sendo plugado, instalado, vamos dizer assim, de agilidade, de várias coisas, e começo a adaptar. E de fato olhar assim, o quanto isso dá resultado ou não, e aí a gente começa a olhar e ver o que pode se tornar melhor. Eu entendo que eu vou adaptando e ajusto. Fala, preciso daqui, por mais que o by the book ele fala ali, o livro está falando que tem que ter, mas não serve pra gente, o que serve? E aí a gente começa a talvez tem uma frase que eu escuto como desidratar algumas coisas, não? A gente começa a apertar e deixar simples, né? Um dos princípios ágeis, né? A simplicidade, a arte de maximizar o trabalho que precisa ser feito. E a gente vai adaptando e buscando a simplicidade. Sim. Sempre tem buscado os cenários disso. Acho que a Objective tem uma implementação lá que era bem pouco fora do comum, né? Lá em Maringá, né? Na época. Aquilo lá surgiu como? Vocês comporam aquele negócio ou vocês criaram, né? Fizeram algo novo? Né? A gente foi evolução empírica total, assim, tipo, eu falo que a gente não estudou, a gente, sei lá, precisa fazer isso, vamos projetar o negócio, isso, vamos fazer um grande plano, né? Não, cara, é tipo assim, cara, a gente precisa melhorar isso aqui, precisa melhorar aqui. A gente estava usando, nessa época, quando a gente usou aquele modelo mais unificado de vários times trabalhando em cima do mesmo fluxo, etc. A gente usava Scrum e pra gente não o pessoal falava que era Scrum, mas a gente não usava Sprint, né?
não funcionava sprint. Uhum. E aí a gente falou, cara, dá boa, então vamos parar de fazer sprint. A gente começou a criar, a evoluir, mas eu falo que é muito natural, sem planejar tantas coisas. Cara, precisa fazer isso, beleza, vamos começar a fazer desse jeito. Cara, dá para melhorar aqui ainda, beleza, vamos criar, vamos testar. E aí... É uma parada que, assim, hoje o mercado é muito pouco palatável isso, né? Na cultura oriental é um pouco mais comum isso. É tentativa e erro, né? Exato, E quando você exato. fala hoje no mercado, eu vou fazer na tentativa e erro. O cara já pensa, você é go horse, cara. Você Na coxambrada. entendeu? É coxambrado. E você, Juliano, vai prescrição, não prescrição, cara? O que você quer Prescrição? compartilhar? Cara, meu último... Eu tô meio fora da operação agora, né? Mas vamos lá. Meu último ano como coach em instituições foi muito forte eu ter que adaptar quase tudo. Quase tudo. Porque, assim, o ambiente tinha já um monte de práticas e cultura bem estabelecida, assim. Que se eu tentasse mudar qualquer coisa que soasse levemente fora daquilo que eles já acreditavam e tinham ali, não ia acontecer. Tá ali num ambiente de cultura extremamente forte, assim, de olha, é travado, pouca diversidade, pouca... Um coach falaria que era muitas crenças limitantes, né? Isso. Por aí. Por aí. Só que eu não posso falar muito alto isso para o pessoal não ficar... Não se ofender, né? não se ofender, porque se ofendiam rápido. Não, eu só tô aqui pra isso, cara. Não, eles se ofendiam rápido lá. Sim. Então era muito importante, tipo assim, não ofender ninguém. Então nessa, o que a gente tinha que fazer? Olha, era pegar as ferramentas que tinha e no máximo evoluí-las e tudo mais. Então eu fiz pequenas corruptelas, como por exemplo, tinha um assessment lá que a gente criou, que eu usei a mesma roupagem que eles tinham e enfiei um monte de KMM dentro. Sim. Sabe? Então ficou tipo aquele sanduichão de assessment, me perdoa para mais pônei, mas com recheio de KMM. Sim. Sabe? E ficou bem mais gostoso. Traficou o negócio, né? Teve que ser no tráfego. Aí, por exemplo, o pessoal queria às vezes Teve, fazer... inclusive, cunhado pelo Juan Bernaboy, né? Saudoso aí. boa. Ele saiu fora da agilidade aí que... Não, ele agora tá na fazenda ali lá. Por exemplo, teve uma outra situação que o pessoal queria fazer um delegation poker para poder entender melhor algumas coisas. 5 minutos de conversa a gente percebeu que não, cara. O teu fluxo tá sem políticas, cara. Vamos botar as políticas desse fluxo que isso resolve. Não precisa criar uma dinâmica, sabe? Distribuir responsabilidades. Não, o fluxo precisa ser trabalhado e tudo mais. Então, teve um pouco disso, de olha, você tem que pegar... As ferramentas tem um monte de coisa que já foi pensada. Mas encaixar isso no contexto daquele local onde você está atuando, eu acho que tem muito disso que o Fusca vai falar na palestra dele. Legal, pessoal. Acabou o nosso bom. tempo aqui. Pô. Vendo aqui o pessoal aí da rápido, Voz do hein? Conteúdo. Daqui a pouco eles sacam aí uma 9mm aí, cara, e tira a gente a bala desse troço aqui, né? Mas Show de bola. adorei muito o bate-papo, cara. Valeu demais. Fluiu legal. Valeu. Foi sem Legal. ensaio, hein, galera? Sem Isso, ensaio. a gente cara. decidiu Foi na no hora susto, aí. ó. O cara chegou aqui no Voz do Conteúdo. Ó, senta lá vocês 4 aí que vocês vão fazer um podcast. É isso Bora. Isso aí. Cumpriu. Isso aí. Valeu, Legal. galera. Valeu, gente. demais. Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu.